Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra bendita do Senhor. Nessa programação, eu quero falar sobre o seguinte tema: o preço do meu sacrifício. Eu quero mostrar biblicamente que você deve dar sempre o melhor para Deus. Esta mensagem vai lhe ensinar um princípio fundamental na nossa relação com Deus. Fique conosco, assista essa programação, divida conosco esse momento e Deus vai abençoá-lo sobremaneira. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler no primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, o capítulo 21, os versículos 22, 23 e 24. Diz assim: Então disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-a para ti e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares te dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. O verso 25 diz: E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Pois bem, esse texto é um texto do Velho Testamento que vai narrar um episódio que aconteceu quando Davi era rei de Israel. Eu quero dar um tema a essa mensagem e ele é baseado na seguinte expressão: o preço do meu sacrifício. É isso mesmo, o preço do meu sacrifício. Davi reinava sobre Israel. E a Bíblia mostra que em um certo momento Deus abençoou Davi de uma forma extraordinária, o povo começou a crescer, a se desenvolver, não é? Ele conquistou muitas batalhas, venceu muitos povos, e ele foi crescendo em graça, ele foi crescendo em poder, o seu reino prosperando, até o momento de que Davi se tornou uma personalidade, um dos mais conceituados reis de um país em prosperidade. E quando a prosperidade chega, a gente sempre precisa ter o cuidado, porque a prosperidade, muito embora seja algo muito bom, ela é perigosa, porque você pode correr o risco de esquecer algumas coisas que nós não podemos esquecer. E Davi vai fazer algo que Deus havia pedido para ele não fazer. O que Deus tinha pedido para ele não fazer? Numerar o povo, não é? Recensear o povo, não é? Deixasse o trabalho crescer, se desenvolver, sem preocupar-se com números. E o capítulo 21 de 1 Crônicas, no seu início, vai dizer que em certo momento Davi não vigia e ele simplesmente chama os seus súditos, os seus servos, e diz: olha, eu quero que vocês contem, que vocês numerem todos a nossa população. Eu quero saber quantos nós temos. Não é? Ele manda fazer um recenseamento. Olha só o versículo de número 1 do capítulo 21. Diz assim, Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi
a numerar a Israel. Veja que não foi algo de Deus, foi algo satânico, né? A Bíblia diz aqui que quem incitou Davi foi Satanás. Muito embora, quando você vai ver em 1 Samuel, você vai ver que Deus incitou. Aí fica a polêmica, foi Deus ou foi o diabo? Primeiro que Deus não pode tentar o homem a fazer algo errado. A Bíblia não pode se contradizer. Deus não vai tentar você para você fazer coisa errada. O que aqui você precisa entender, não é que a vontade permissiva de Deus permitiu que Satanás tocasse em Davi e incitasse ele a fazer algo que não deveria ter feito. Aí o irmão pergunta, mas o que mal há em recensear o povo? Para aquela época, era uma ordem de Deus e Deus tinha pedido para ele não fazer. Então, qual é o pecado de numerar o povo? Eu fiz aqui uma observação. Ao desejar numerar o povo, especialmente aqueles que poderiam guerrear, que podiam pegar da espada e fazer guerra, fazer frente aos inimigos, Davi estava procurando exaltar a sua própria pessoa. Pois tais números davam a ele a sensação de poder e autoconfiança. E Davi foi avisado por Deus para que ele não fizesse isso, porque as vitórias de Davi, as vitórias de Israel, não era resultado da força, do poder, da capacidade militar do seu exército. As vitórias de Israel, elas vinham do Senhor. O povo de Israel nunca foi um povo maioral, nunca foi um povo mais numeroso do que as outras nações, com os outros exércitos que eles guerreavam, mas as vitórias que Israel vencia era porque Deus era o seu principal general. E aí, por causa dessa desobediência, a Bíblia diz que Deus vai punir Israel. E começa a acontecer uma série de coisas. Antes de Deus punir, Deus chama Davi e vai mostrar para ele três opções. Três opções. Olha só, o versículo de número 8 diz, então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer tal coisa, porém, agora, se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. E falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente Davi, dizendo, vai, fala a Davi o seguinte, assim diz o Senhor, três coisas te proponho, escolhe uma delas, para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses que se consumas diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Eu vou fazer um intervalo comercial e na sequência eu explico o que Davi escolheu e qual foi a decisão que ele tomou. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o preço do meu sacrifício. E eu terminei o primeiro bloco dizendo que Davi teve
o poder de escolher. Olha que triste, que quadro difícil. Você escolhe cair na mão dos teus inimigos, não é? Ou o povo cair na mão do inimigo, ou a fome, a peste, melhor me expressando, sobre o povo. Aí o versículo de número 3 diz assim: então disse Davi a Gate: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Davi vai dizer algo aqui, irmãos, que eu preciso explicar. Por que Davi, ao invés de querer cair na mão dos seus inimigos, ele preferiu cair na mão de Deus? Porque no homem não há misericórdia. Mas em Deus sempre há misericórdia. Aliás, a Bíblia diz que na multidão das suas misericórdias nós não somos consumidos. A multidão das misericórdias do Senhor é que nos sustenta de pé. Eu estou de pé por causa das misericórdias do Senhor. Você também. Então não pense porque você é bom ou eu porque eu sou bom. É as misericórdias do Senhor que são renovadas na nossa vida cada manhã. Mas a verdade é que ele escolhe cair na mão do Senhor. E o versículo 14 diz que mandou, pois, o Senhor a peste sobre Israel. E caíram de Israel 70 mil homens. Olha que coisa. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, o Senhor o viu. E se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora, retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Morreram muitas pessoas. E aí Davi ficou triste. E Deus manda mais uma vez o profeta ir até Davi e diz: agora é o seguinte, vá fazer um sacrifício. E eu vou perdoá-los e vou, acima de tudo, cessar essa peste. E Davi vai para os termos desse rapaz chamado Ornã, e chega lá, pede uma área para fazer o altar que Deus havia determinado. E aquele homem muito feliz, imagina você receber o rei nas suas terras. Ele ficou tão emocionado quando ele viu Davi, que ele diz: olha, está aqui a terra, aqui está os animais, aqui está a madeira, aqui está tudo, eu te dou tudo. Pode fazer o sacrifício, que para mim é uma honra receber o rei meu senhor nas minhas terras, e eu tenho te preparado tudo para o senhor fazer o sacrifício. Davi disse: não, ponha preço, porque eu quero pagar com o meu próprio dinheiro, porque eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não tenha custado alguma coisa a mim. Oh, coisa linda essa expressão, amados. E é aqui que eu quero mostrar o teor dessa mensagem. O preço do meu sacrifício. Dentro desse texto, eu quero apenas lembrar você de uma verdade que não pode ser esquecida. Sabe qual é? Não dê nada a Deus que não tenha lhe custado um sacrifício. Não ofereça nada ao Senhor que não tenha lhe custado nada. É isso mesmo. Você não deve dar nada ao Senhor que não tenha lhe custado algum sacrifício. E Davi diz: não, pode pôr o preço. Eu não quero gratuitamente, eu quero pagar o preço que vale. Porque eu não vou oferecer algo ao meu Deus que não tenha me custado alguma coisa. Isso aqui é um princípio. Tem gente querendo dar para Deus resto. Tem gente querendo dar para Deus sobras. Sabe o que é isso? Sobras. Deus não quer resto, Deus não quer sobras. Deus quer primícias. E o que é primícias? É os primeiros frutos da sua colheita. É o melhor que você tem para oferecer para Deus. Deus não precisa do nosso resto, senhores. Deus não precisa de sobras, Deus quer primícias. E aqui Davi está nos ensinando um princípio muito lindo, muito importante. Nós precisamos saber que o nosso Deus merece o melhor. O meu, o seu, o nosso Deus merece o melhor. Então, não dê nada que não tenha custado alguma coisa para você. Isso é importante, isso é princípio. E Davi, olha só o versículo de número 21. Disse Davi a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. Ele ficou feliz de receber Davi ali. E foi quando ele colocou tudo à disposição de Davi. Mas aí Davi disse: não, versículo 24, antes pelo seu valor eu quero comprar.
porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Você sabe que a dispensação era outra. Naquela época ainda havia os sacrifícios de animais, e quem pediu foi o próprio Deus, diz, peça para eles fazerem um sacrifício a mim, e eu vou cessar a peste. Os versículos anteriores, o versículo 17, por exemplo, diz assim, ó, e disse Davi a Deus, não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou quem pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para o castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gate que dissesse a Davi, que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã. Na eira de Ornã, o Jebuseu. E foi quando Davi foi para as terras desse rapaz que nós acabamos de mencionar seu nome. Então, amado, Davi, em obediência à ordem de Deus, ele vai fazer o seu sacrifício. Mas o seu sacrifício tinha um preço, tinha custo, e ele não queria dar nada, melhor me expressando, gratuitamente ao Deus que ele servia. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu concluo contextualizando isso para a nossa vida. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e nós queremos, nesse último bloco, fechar essa mensagem que nós estamos desenvolvendo, o preço do meu sacrifício. Eu acabei o segundo bloco dizendo que Davi compra a terra, compra todo o material que precisava para fazer o sacrifício que Deus havia determinado. E aí o versículo de número 26 diz assim, então, capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 26 diz assim, então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então ele vai fazer um sacrifício que custou algo para ele. Você tem dado o que para Deus? O que você tem dado para Deus? Você tem dado primícias? Você tem dado o seu melhor da sua vida, melhor da sua saúde, melhor do seu tempo? Ou você só dá restos para Deus? Sobras para Deus? Sobra do seu tempo, sobra da sua saúde? Outro dia, conversando com uma pessoa e ele trabalhando muito e eu aconselhando ele a não deixar de lado as coisas de Deus. Ele disse, quando eu aposentar, eu vou dedicar um pouquinho mais ao Senhor. E eu disse para ele, você acabou de dizer uma grande bobagem.
algo que você não devia falar e, pelo contrário, você devia pedir perdão para Deus. Só enquanto você se aposentar que você vai fazer a obra de Deus? Vai dar só o restinho? Quando tiver velho, porque no Brasil é isso. Depois que as suas forças já não forem as mesmas, aí você vai dar algo para Deus. Você não precisa aposentar-se para trabalhar para o Senhor. Enquanto cuida da vida material, você também pode se esforçar e fazer algo pelo seu aspecto espiritual. Deus não quer sobras, repito, Deus não quer resto, Deus quer primícias. Dê o seu melhor, da saúde. Eu tenho dito para Deus, Senhor, me dá saúde, me dá força, porque eu quero me engastar na tua obra, eu quero me esvair fazendo a tua vontade. Saiba, irmão e irmã que está me ouvindo, o programa Palavra de Fé tem essa proposta de falar com você através das Escrituras. Deus quer que você dê o seu melhor para Deus. O preço do meu sacrifício é o tema da mensagem. E aqui, Deus está querendo que você dê o seu melhor. Dê o melhor do seu tempo. Dê o melhor da sua contribuição. E aqui em todos os aspectos, seja ela financeira, seja ela espiritual, que você possa lutar para ganhar uma alma para Jesus, para levar uma pessoa a Cristo. Não dê nada ao Senhor que não tenha custado. Quando a lei ainda prevalecia, Deus havia determinado algumas coisas. Você não podia apresentar ao Senhor uma ovelha ou um animal, não é, que tivesse defeitos físicos, que tivesse uma impinge, que tivesse uma sarna, que fosse manco, que fosse cego. Houve um período da história do povo hebreu que o povo estava sacrificando algo que não estava dentro do script bíblico. E Deus se aborrece com aquilo, diz, vocês têm pegado animal coxo, vocês têm pegado animal cego, vocês têm procurado dar a mim aquilo que é descartável, aquilo que não tem valor para vocês. Apresenta isso ao vosso rei, apresenta isso ao vosso governador, vê se ele vai aceitar, vê se ele vai querer. Agora, a mim vocês estão me dando algo descartável, algo que não serve para vocês? Nunca dê nada a Deus que não tenha lhe custado alguma coisa. E aqui, amados, está a essência da vida cristã. Eu preciso saber que eu preciso renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Eu preciso me sacrificar por Deus. Por quê? Porque Ele se sacrificou por mim. Qual o sacrifício que Deus fez por mim? O de Jesus, na cruz do Calvário. Deus deu o melhor que Ele tinha para nós. É justo que nós também dê a Ele o melhor que nós temos. Então, o sacrifício é válido a partir do momento que ele tenha lhe custado alguma coisa. Não ofereça algo a Deus que não tenha lhe custado nada. É o que Davi está nos ensinando aqui com a sua lição. Ele errou? Errou. Mas se arrependeu? Se arrependeu. Deus puniu? Puniu. Mas depois, Deus encerrou aquela punição. Muita gente morreu, porque a lei era assim. A lei era assim. Ainda bem que nós estamos debaixo da graça, irmão. Da graça. Porque tem muitas pessoas hoje que não se preocupam com isso. Dão para Deus de qualquer forma. Deus não aceita. Deus quer o melhor, não é? Então tome os exemplos da Bíblia. Você tem inúmeros exemplos de pessoas que deram o seu melhor para Deus. Que você possa dar também. Algo que sempre vai lhe custar alguma coisa. Nunca aquilo que não tenha lhe custado nada. É a mensagem que eu deixo para você. Vamos orar. Vamos pedir a Jesus para nos dar essa capacidade de dar sempre a Ele o melhor. Vamos falar com o Pai. Senhor, eu acabei de mostrar, Pai, uma mensagem que mostra que nós não devemos dar nada ao Senhor que nos tenha de alguma forma custado alguma coisa a nós. O preço do meu sacrifício. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor me ajude, como ajude todas as pessoas que estão orando comigo nesse momento, a sempre se esforçar para dar o nosso melhor para o Senhor. Algo que tenha custado para nós alguma coisa, porque o Senhor merece, Pai, e sempre o melhor. Então me ajuda a dar o melhor do meu tempo para o Senhor,
o melhor da minha saúde para o Senhor, o melhor da minha capacidade de raciocínio para o Senhor. Me ajuda, como ajuda cada um dos teus filhos. Olha para esse irmão, para essa irmã que está orando comigo nesse momento, para que ele possa ser agraciado pelo Senhor, que ele aprenda a se doar, se auto-sacrificar em função do Senhor. Dê-nos essa capacidade de fazer o melhor para a tua obra, para a tua casa, para o teu reino, Pai. Em nome de Jesus, visita essa pessoa agora e dê a cada um a graça de nos conceder a vontade, a motivação de fazer sempre o melhor para o Senhor e para o seu reino. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. O tempo passou muito rápido e já estamos encerrando mais uma programação. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa palavra. E o desejo do meu coração é que você continue sendo agraciado por Ele. Quero aproveitar o momento para me despedir, não é? E pedindo ao Senhor que as mais copiosas bênçãos dos céus possam alcançar você e a sua família. Sinceramente, esse é o desejo do meu coração. Tenha uma semana maravilhosa e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.